Bom dia, Manicômio News no ar. Hoje eu, Aldo Augusto, sozinho, vou passar as notícias que movimentaram São Paulo depois do clássico contra o Santos, a vitória por 3-0. Gols de Éder, Bauerman, o zagueiro do Santos, contra, e Rodrigo Nestor, depois de um belo chute de fora da área. E as notícias hoje são essas. Rogério está rindo à toa com a vitória no clássico contra o Santos ontem. Ele está satisfeito com a equipe, desempenho da equipe no clássico contra o Santos. E ele começou a sua entrevista coletiva dizendo algumas coisas. Primeiro, sobre a análise do jogo. Ele disse textualmente: ao jogar com times do mesmo tamanho, talvez você não tenha a mesma posse de bola e o mesmo número de finalizações, mas tem um jogo mais bonito. O Santos é um belo time. Eu gosto muito dos três jogadores de frente, mas o Goulart por trás. O Braga é muito bom jogador. Marcos Leonardo na frente tem boa movimentação, faz muito facão. É um jogador muito ligeiro. É prazeroso também ver o Santos jogar. Isso ele comentando sobre o time do Santos. Ele analisa o adversário. Ele prossegue dizendo que o time não conseguiu um bom resultado hoje, mas é um bom time que joga tanto que finalizou bastante. Não tanto dentro do nosso gol, mas finalizou bastante em direção ao nosso gol. Ele está dizendo, está analisando que o Santos é um time que finaliza bastante, que cria muitas jogadas de velocidade, que é um time que se movimenta bastante e não é aquele time de dar a bola para o adversário, como a gente costuma falar aqui nas lives do Manicômio Tricolor. No caso, o Rogério, ontem o time jogou muito pelo meio, teve até momentos que teve liberdade para tocar a bola mais pelo meio do campo. Tanto é que o segundo gol, quer dizer, ele saiu de passe, troca de passes desde a intermediária defensiva e chegou até iria chegar no Caleri, só que o Caleri não conseguiu dominar a bola, ela passou direto e o zagueiro do Santos empurrou para o gol, fazendo gol contra. Seria o Gabriel Sara que faria aquele gol. Mas, de todo modo, o São Paulo, no segundo tempo, aproveitou o espaço que o Santos deu no meio campo, porque é um time que está com um técnico interino e está se adaptando ao novo ao modo de jogo que o técnico interino quer, e, portanto, tem falhas em muitos setores, porque também, assim como o São Paulo, está sem grana, e é um time que é bastante limitado. Então, o São Paulo aproveitou esses problemas do Santos e, no segundo tempo, impôs o seu ritmo de jogo. Segundo, pelo menos, o Rogério Ceni mais ou menos pensa dessa forma. Sobre as jogadas pelo meio, o Rogério prossegue na sua entrevista coletiva, respondendo a uma pergunta desse sentido. Ele disse: o jogo é contra o Santos, dentro da casa do Santos. O Santos é um time gigantesco, então também tem a obrigação de sair para o jogo. O Santos não fica em cima da linha da grande área defendendo com 10 jogadores, a exemplo do que aconteceu em outros jogos, na verdade. O Santos não fica em cima da grande área defendendo com 10. Quando você fica com todo mundo pelo meio, não resta outra alternativa. Eu estava assistindo no sábado ao Arsenal, que fez 43 cruzamentos para ganhar do Brentford por 2-1. Eu assisti Manchester City e Tottenham, e o City fez 37 ou 38 cruzamentos. O Liverpool, até o minuto 53, quando perdia para o Norwich por 1-0, tinha 33 cruzamentos. Por quê? Porque tem equipes que jogam numa linha baixa da defesa. O que te sobra? Trabalhar a bola e girar pelos lados. Temos só que melhorar o capricho nos cruzamentos e tentar fazer mais triangulações. O Rogério quer dizer o seguinte: quando o time se retrai muito, como exemplo de como foi o Ituano, de como foi agora a Inter de Limeira, os times jogam muito atrás e chegando próximo da linha da sua grande área defensiva. Eles ficam com o que a gente chama de atrás da linha da bola. Então, como os times brasileiros, isso é histórico até, os times brasileiros têm uma certa dificuldade em ultrapassar esse tipo de retranca, resta ao time que tem a posse de bola, no caso o São Paulo, né, viver de cruzamentos para tentar fazer jogada de bola aérea, para pegar a bola do atacante vindo de cabeça para fazer o gol. Então, o Rogério está explicando isso, que no caso, quando
o Santos não é um time que joga atrás da linha da bola, ele joga mais adiantado, ele dá espaço. Então, aí o São Paulo tem a oportunidade de poder aproveitar melhor os espaços e criar jogadas em cima disso. É assim que o São Paulo joga. Jogou contra o Santos. Normalmente, quando pega os times do interior, Inter de Limeira, Ituano, esses times vão jogar na defesa porque eles são mais limitados ainda que o São Paulo, eles são mais frágeis. Então, para eles, um ponto está de muito bom tamanho e eles não vão tentar arriscar muito. Alguns times até são mais ousados e tentam atacar o adversário, mas no geral é isso que acontece com os times do interior. Aí, seguindo a entrevista coletiva, o Rogério Ceni explicou justamente essa questão das trocas de passe no segundo gol. Ele disse o seguinte: para mim é gratificante, porque o trabalho de passes é uma coisa que nós trabalhamos muito. Às vezes as pessoas falam para você mudar o estilo de jogo. Eu posso garantir que é muito mais prazeroso jogar dessa maneira. Todos os dias nós tentamos criar um novo trabalho de passes, fazer muita parede para que nós consigamos construir o jogo com a bola no chão. Quando você pega um gramado como este, molhado, também facilita bastante a construção de jogo. E ele seguiu dizendo outras coisas, mas o geral é que ele explicou que o gramado lá da Vila Belmiro, como ele propicia esse jogo com troca de passe, porque o gramado é mais rápido, que a bola está molhada, o time do São Paulo pode jogar trabalhando a bola, pode jogar trocando passes. O meu porém com isso é que o São Paulo é um time lento e que demora um pouco mais para fazer esse tipo de transição, defesa-ataque, trocando passes mais rápidos. Além do que, o São Paulo erra muito passe. Então, para o Rogério Ceni, esse tipo de jogo é bom, mas o problema do São Paulo é que o São Paulo ainda é um time pesado e ele não tem jogadores que pensam rápido e que jogam com velocidade. Então, para mim, utilizar esse tipo de jogo ainda é muito cedo para poder dizer que o São Paulo achou um time, porque com a falta de jogadores na ponta para fazer jogada de velocidade e os jogadores pensarem um pouco mais rápido o jogo, ainda nós não vamos ter essa oportunidade de ver mais jogos desses. Provavelmente a gente vai, até o Campeonato Brasileiro, a gente vai ver muito disso. O time retrancado, São Paulo jogando muito com cruzamento e poucas jogadas no meio, poucas jogadas de velocidade. E aí ele começa a comentar alguns jogadores em especial. Ele começa com o Alisson. Fizeram uma pergunta sobre o Alisson e ele respondeu: é um jogador que se adapta em qualquer lugar do campo, do meio para frente. Eu prefiro ele por um dos lados. Acho que é onde ele vai melhor. Eu acho que ele, no Grêmio, jogou 3 anos pela direita, muito a pedido do seu treinador. Mas acho que o maior desejo dele é jogar pela esquerda, com o pé sem contrário, para poder trazer para dentro da área e fazer o jogo fluir. Agora, mais importante que isso, taticamente, ele é um jogador especial. Ele é um jogador que cumpre função e faz fechamento. E aí ele prosseguiu dizendo mais características sobre o Alisson. Então ele quer o Alisson fazendo aquele meio esquerda, como ele já vinha fazendo em outros jogos. Como ele fez contra a Ponte Preta, como ele fez contra o Ituano. Ele ficar ali jogando, flutuando entre o meio e a esquerda. Às vezes ele cai pela direita, mas o melhor mesmo, a preferência do Rogério, é que ele caia ali pela ponta esquerda ou pelo meio, ele fique ali auxiliando o ataque. Isso já deu para ver claramente como é que ele quer que o Alisson jogue. Ele fica naquela função quase de ponta esquerda. Então, por isso que, por exemplo, ele fez um cruzamento, acho que foi no jogo contra o Guarani, que ele cruzou a bola para o Caleri fazer de cabeça, porque na visão do Rogério Ceni, é ali que ele se dá melhor. Então, pelo menos a característica que o Rogério Ceni enxerga no Alisson. Não como ele vinha jogando no Grêmio, que ele jogava mais pela direita. Então, já dá para entender mais ou menos o que o Rogério Ceni queira dos seus jogadores. Aí ele prossegue aqui dizendo uma sequência sobre o Diego Costa.
Todo mundo que entra em campo é meu titular. Os 11 que eu escolho a cada dia, eu considero titulares. Eu prefiro ver 17, 18, 19 ou 20 jogadores atuando, porque em algum momento nós vamos jogar 2 competições seguidas. Vamos jogar até, de repente, 3 competições intercaladas. O calendário do São Paulo vai ser mesmo esse, porque ainda tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana e tem o Campeonato Brasileiro. Isso porque nós ainda estamos no Paulista e vamos começar agora essa semana a Copa do Brasil. Então ele prossegue aqui. Faz-se necessário você ter um grupo maior. As viagens são longas. Um exemplo, o Santos foi a Mirassol, que não é tão perto. Jogou no mesmo dia que nós e repetiu praticamente o mesmo time. Ou usou 90% do time. Nós trocamos 70%. Ou seja, você vem com mais vigor, mais energia. O importante é que todos saibam o seu posicionamento dentro de campo e tenham uma direção de por onde trabalhar passes. Então, essa é a visão do Rogério Ceni sobre o rodízio. Ou seja, dá para entender agora que ele não quer fechar um time titular agora, porque ele entende que os jogadores precisam estar mais ou menos nivelados no preparo físico para aguentar as competições que vão se intercalar. E lá, o final do Campeonato Brasileiro até o ano passado fechava em dezembro. Agora, eu acho que vai ter que fechar lá até metade de novembro por causa da Copa do Mundo. Mesmo que o São Paulo não ceda ninguém para a seleção brasileira, o campeonato vai ter que acabar antes, e isso vai fazer que todos os campeonatos se afunilem mais. Então, na visão do Rogério Ceni, isso vai ser importante para ele, para o time não ter muitos problemas físicos como teve o ano passado. E agora, mudando de assunto aqui, nós vamos, falando em reforços de jogadores, Colorado, não o Chapolin, perto de fechar. O jornalista Jorge Nicola publicou hoje em seu Twitter que o São Paulo acertou a contratação do volante colombiano Andrés Colorado. Ele tem 23 anos, defendeu o Deportivo Cali na última temporada e foi peça importante lá para que o Deportivo Cali tenha chegado em 4º lugar no campeonato colombiano. Então, o volante tem acho que cerca de 1,90 né, de altura e se enquadraria nas características que o Rogério deseja. Então, as informações ainda não foram confirmadas pelo tricolor. Mas, porém, caso o negócio seja concretizado, André chegaria para preencher uma lacuna do técnico Rogério Ceni. O atleta atua na função de primeiro volante e brigaria por posição com o jovem Luan, que ainda não estreou na temporada e vem tendo problemas físicos desde 2021. Então é isso. Ainda o Andrés Colorado não foi confirmado pelo São Paulo, então, por enquanto, a gente trata como negociação, não trata como contratação fechada, embora a notícia tenha dito, Jorge Nicola tenha afirmado, que o Andrés Colorado, não o Chapolin, tenha fechado o contrato com o São Paulo. E com isso, a gente vai ficando por aqui e o Manicômio News volta amanhã com mais notícias, com mais novidades sobre o São Paulo. E lembrando que você pode clicar no canal, se você não é inscrito e viu esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque agora nós estamos com vídeos diários e também estamos com cortes, onde a gente vai pegar trechos de lives e vai reproduzir aqui no canal informações pertinentes ao São Paulo Futebol Clube. Então, se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, ative as notificações, se inscreva no canal e poste nos comentários o que você achou da entrevista coletiva do Rogério Ceni e se você aprova a contratação do Andrés Colorado. Manicômio Tricolor, maluco é quem não assiste. Voltaremos amanhã. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco. Até mais.